Tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. De Nova York, o repórter Hélio Costa conta por que é que os médicos e sanitaristas estão tão preocupados. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. 90% dos casos da Síndrome da Deficiência Imunológica foram constatados em Nova York, São Francisco e 5 outras cidades dos Estados Unidos. Mas, segundo as informações mais recentes, a doença já chegou a 29 estados americanos e a 15 países. Quem diz isto é o Dr. Richard Selleck, que dirige o grupo de trabalho que tenta encontrar as causas da doença. E aqui nos Estados Unidos, o senhor já considera o problema uma epidemia? Sim, sem dúvida. Agora que identificamos a doença, podemos dizer que tivemos em 1978 apenas 4 casos no país. Em 79 tivemos 9 casos. Em 82 registramos mais de 700 casos e no momento há uma epidemia. Doutor, o senhor diria que o problema da Síndrome da Deficiência Imunológica já é internacional, chegando a vários países? Sim, já recebemos relatórios de 70 casos da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS, em vários países, principalmente da Europa Ocidental, como Inglaterra, Alemanha, Suíça, França, cerca de 20 casos no Canadá, 20 ou 30 casos no Haiti e Ilhas do Caribe e alguns poucos casos da América do Sul. O corpo humano é dotado de um mecanismo imunológico natural com milhões de anticorpos que combatem infecções, vírus e bactérias. O número destes anticorpos é reduzido drasticamente nas pessoas que contraem a síndrome, ou AIDS, e elas acabam com desinteria aguda, um tipo de tuberculose que não tem cura, encefalite, meningite, pneumonia, herpes e câncer da pele. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a Síndrome da Deficiência Imunológica, mas até agora não conseguiram resultados satisfatórios. As únicas pistas que os cientistas conseguiram no combate à epidemia da síndrome estão nos tipos das pessoas atingidas. De cada 10 pessoas que contraíram a doença, 9 são homens. Alguns são hemofílicos e outros são refugiados haitianos. 25% são viciados em drogas e certamente usam agulhas de injeção contaminadas. 70% das vítimas são homossexuais, razão pela qual, no começo, a Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS, era chamada de praga do homossexual. Esta semana, a Prefeitura de Nova York criou um serviço de emergência para atender as pessoas que acham que estão com a Síndrome da Deficiência Imunológica. O serviço está recebendo, em média, 100 chamadas por dia. A Síndrome da Deficiência Imunológica é fatal. Segundo os cientistas do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, 75% das pessoas que contraem esta doença morrem em menos de 3 anos. O senhor pode detectar esta doença numa pessoa? Até agora, nós não temos um exame para mostrar a presença da doença. Ela ataca e só depois de 2 anos é que podemos detectá-la. É depois de 2 anos que a pessoa começa a sentir que estão contaminadas. Além disso, só resta esperar que os cientistas encontrem logo a cura para este mal fulminante. Você sabia que o HIV voltou a crescer no Brasil, principalmente entre os jovens? Mas por quê? Nós paramos de educar as novas gerações em relação à AIDS. E o resultado disso qual foi? O Brasil hoje, ao contrário, na contramão dos países desenvolvidos, é aquele em que há
prevalência da AIDS está subindo nas populações mais jovens, enquanto nos outros lugares está caindo. Subiu 11%. O pior, as maiores vítimas são jovens, de 15 a 24 anos. Especialmente aqueles que estão começando a vida sexual, nós não perdemos a consciência, perdemos a noção do perigo que representa a AIDS. Acompanho a AIDS desde os primeiros casos, tratei os primeiros casos aqui em São Paulo. É muito difícil se livrar do preconceito, porque o preconceito já é anterior ao aparecimento da AIDS, né? Nós temos o maior preconceito contra pessoas que têm um comportamento sexual diferente do nosso, entre outros preconceitos. Isso sempre existiu e eu acho que ainda vai se manter por muito tempo, né? Essa ignorância em relação ao comportamento sexual. Porque na natureza nós não somos iguais, cada um tem um tipo de desejo. Você pode controlar o comportamento, mas você não consegue controlar o desejo. Tivemos uma grande conscientização em relação à AIDS, especialmente a partir dos anos 90, porque naquela época não havia tratamentos e as pessoas morriam depois de um longo sofrimento. Então aquela imagem do doente com AIDS, caquético, emagrecido, cheio de infecções, era uma imagem muito forte que tinha um impacto grande, especialmente para aquelas pessoas que tinham comportamentos de maior risco. Com o aparecimento do tratamento de alta eficácia, que é o tratamento antiviral que nós temos hoje, essa imagem desapareceu, porque as pessoas infectadas tomam remédio e ficam como você e eu. A doença ela mudou de categoria, de uma doença que era 100% fatal para uma doença que vem se cronificando. É muito diferente do que foi nos anos 80, é muito diferente do nosso passado, de um passado que foi muito difícil para todos nós. Isso não quer dizer que seja fácil viver com HIV. Teve um lado negativo, infelizmente, que foi o das pessoas acharem que a AIDS não era mais um problema, que é só tomar remédio, que você, se pegasse, toma remédio que controla e você não morre mais. O Brasil revolucionou o tratamento da AIDS no mundo, não é? Com essa coisa de distribuição gratuita da medicação. Puxa, a gente tem tudo aqui no Brasil para eliminar e não eliminamos. A gente tem os testes, a gente tem os medicamentos. Não adianta chorar, tem que usar camisinha. Muitos jovens estão mudando o destino das suas vidas por uma doença que poderia ser evitada pelo uso da camisinha. A camisinha é mais uma questão que deve ser introduzida na sua vida, é mais uma questão que deve estar presente nas relações sexuais que todos nós temos direito. Ninguém está impedindo as pessoas de terem relação sexual, de terem as suas opções. Ninguém está discutindo isso. Isso é um direito de escolha das pessoas. Mas o que a gente está falando é que dentro desse direito de escolha, a gente também tem o direito de escolher se eu quero ficar doente ou não. Aí você querer viver. A vida continua. A vida continua.